Esse programa compõe uma série de entrevistas com o artista plástico Paulo Miranda. E hoje você vai saber como é a atuação do Paulo enquanto funcionário público municipal. Desde a década de 1990, o Paulo presta serviço na Fundação Cultural de Uberaba. Já foi diretor aqui do MADA, Museu de Arte Decorativa, assessor de artes plásticas e hoje é diretor de artes da Fundação. Paulo, qual é a função de um diretor de arte? Essa é uma pergunta, assim, eu acho assim que é lógico que isso depende da pessoa que esteja à frente, por exemplo, nesse cargo, vamos dizer. Eu acho que o entendimento disso ele é relativo, né? Mas no meu entender, eu acho que mais do que uma figura de campo, vamos dizer assim, eu acho que ele tem que pensar essa questão, essa curadoria cultural, por exemplo, do espaço, né? Então, quais são as necessidades dos artistas, quais são as necessidades da cidade, o que a cidade tem como vocação maior na questão cultural. Então, e procurar um entendimento e um atendimento de todas essas áreas. Então, da música, das artes visuais, do teatro, da literatura. Eu acho que você tem que pensar os espaços, né, que você tem disponível para trabalhar, e dentro desses espaços, dessas possibilidades, você tentar atender fazer um atendimento mais amplo possível, né? Sempre pensando naquilo que você quer atingir lá na frente. Então, o que você quer daqui 4 anos, por exemplo? Eu falo 4 anos porque normalmente é uma gestão de política, vamos dizer assim. Mas o que você quer atingir lá na frente? Eu quero que lá na frente os artistas tenham tido uma oportunidade assim, assim, assado, a vocação da cidade ou dos artistas vai mais por aqui. Eu acho que esse entendimento, essa curadoria, vamos dizer assim, que eu acho que é o importante na função de um diretor de arte, de uma pessoa que esteja à frente desse cargo, dessa função. Quer dizer que você tem que compreender todas as linguagens artísticas da comunidade. Sim, você tem que ter um entendimento, talvez não compreender tudo, porque às vezes a pessoa que esteja à frente, por exemplo, no meu caso, eu sou muito ligado às artes visuais. Então esse entendimento das artes visuais, para mim, relativamente é mais fácil de você ter esse entendimento. Mas você tem que compreender também as necessidades da música, né? Você tem que ter uma vivência nessa área, mesmo como espectador, né? Porque lógico, você não vai entender de tudo, não tem como você fazer isso, mas você tem que ter meio que esse olhar de espectador, né? Para que você consiga atingir as outras áreas também, porque eu acho que é um problema muito grande se você, vamos dizer assim, você intensificar, por exemplo, uma área, né? Uma área Um específica. setor específico, e meio que esquecer ou porque você não tem um entendimento maior, você deixa um pouco de lado. Então você tem que tentar fazer esse balanceamento, né, das coisas e, à medida do possível, você tentar conseguir atender essa população artística, principalmente da cidade, nos seus vários níveis, né, em vários setores. E falando em espaços, na sua diretoria, a Galeria de Arte da Fundação, né, Raquel Machado, foi reaberta depois de um período aí fechado em função da pandemia. Uhum. O que você trouxe de novo para o público? Eu acho que assim, o espaço da galeria, ela sempre esteve lá, né? Eu acho assim que você tem que ter um entendimento como você vai trabalhar cada espaço. Eu acho que tem espaço para tudo. Você tem que você tem que ter um espaço onde você traga grandes exposições ou boas exposições no sentido assim, com artistas já mais consagrados, com uma coisa que exige um aparato ou uma preparação maior. E você tem que ter os espaços alternativos, então é complexo a questão do espaço. Mas na galeria, eu sempre tive o entendimento que a galeria ela tinha que cumprir uma função dela. Como a fundação ela tem uma galeria de arte, que seria essa do centro, né, especificamente a galeria de arte, ela teria que cumprir uma função X. Então, em cima disso, você tenta fazer uma programação para ela, para que você consiga desenvolver boas exposições, para que você consiga ter um espaço onde os artistas sempre possam ir buscar alguma informação, ou ter
assim, um respaldo naquilo que ele procura, né? Vamos supor, a influência de um outro artista sobre ele. Vamos supor, você traz um bom fotógrafo, como é a exposição que está agora na Fundação. Isso você consegue viabilizar o entendimento dentro da cidade, dos fotógrafos da cidade, principalmente, dos caminhos da fotografia, quais são as possibilidades da fotografia. Né? Você reabriu com a exposição Inquieto Sempre, que é do artista plástico Eredemir Siqueira. Sim. Como é que foi a repercussão? Foi muito bom, porque o Hélio, ele é um artista reconhecido nacionalmente. Então ele tem uma grande importância, principalmente no estado de Minas, como formador de gerações de artistas. E ele está dentro da nossa cidade, é um artista que trabalhou durante um tempo na Fundação, que agora não está mais, aposentou no serviço público. Então eu achei, lógico que nunca eu penso sozinho, eu tenho o presidente da Fundação e tenho outras pessoas que trabalham comigo dentro da Fundação para que a gente consiga fazer uma troca de pensamentos para ver o que a gente coloca para fazer a reabertura da galeria, por exemplo. E dentro de tudo que nós conversamos, a gente achou que era a hora da gente fazer uma boa exposição, uma bela exposição, uma grande exposição do Hélio, até como um reconhecimento dele como funcionário que ele foi, um funcionário público, mas principalmente para a valorização do trabalho dele e para mostrar para os artistas as possibilidades na artes visuais, porque o Hélio é um artista múltiplo, ele trabalha com vários segmentos, com vários materiais, a pintura, o desenho, o teatro, ele fez o canto, a cerâmica, então é meio que um reconhecimento daquilo que o Hélio significa, não só para a cidade, mas para o estado de Minas. Né? Então eu acho que foi a ideia de abrir com a galeria com ele foi exatamente essa. Paulo, a comunidade estava um pouco desacostumada de frequentar eventos públicos, eventos culturais. Como foi esse retorno do público à galeria? Eu acho que esse recomeçar é sempre complexo e complicado, né? Vamos dizer, no sentido de público e tudo mais. Porque quando você interrompe um ciclo, por exemplo, e volta 15 anos depois, isso demanda um trabalho de divulgação, um trabalho de conversar com os artistas, né? Enfim, de colocar qual é a proposta do espaço, como é que funciona e tudo mais. Então eu acho que a Fundação ela foi ativa, por exemplo, na década de 90, ela tinha uma boa galeria de arte, onde trazia muitos artistas de fora, então grandes exposições, fazia os eventos com os panoramas das artes e tudo mais. Depois disso, você retomar esse espaço, porque ela não reabriu, vamos dizer assim, na sede nova dela, essa galeria, nesse sentido, é sempre complicado. Você tem que trabalhar isso antes para que você consiga que as pessoas voltem a frequentar, acostumem novamente a saber que, por exemplo, no mês tal vai ter uma exposição, vai ter abertura e tudo mais. Então eu acho que agora a gente estipulou a questão do edital. Então os artistas mudou o formato, então, para a ocupação dos espaços lá na galeria. Sim, agora a gente vai fazer através de editais. O edital já está pronto, só esperando as questões jurídicas e tudo mais para ser publicado. Então a ocupação da galeria a gente vai fazer através de editais, para que a gente seja um pouco mais democrático, vamos dizer assim. Qualquer um pode fazer a inscrição e aí a gente faz a seleção. São 5 exposições anuais para o espaço da galeria e aonde a gente vai tentar oferecer também uma ajuda de custo ao artista, para que o artista tenha a possibilidade de trabalhar a sua exposição. Transporte, molduras, enfim, aquilo que ele precisa de suporte para que ele monte a exposição e que apresente uma bela exposição assim, da melhor forma possível, para que mostre o trabalho dele como ele gostaria de mostrar, né? Então a gente oferece uma ajuda de custo nesse edital para que esse artista consiga trabalhar a mostra. Eu acho isso importante, porque o artista, quando você convida ele para uma exposição e você dá só o espaço para ele, uma exposição não é só chegar lá e colocar um quadro na parede ou colocar uma escultura em cima do módulo. Ela demanda um pensamento por trás daquilo, um material que o artista precisa para que ele... Tem custo, né? Custo, para que ele mostre o trabalho da forma que ele deseja mostrar. Então eu acho isso importante. A minha luta para que isso aconteça, que a gente tenha essa verba, essa ajuda mesmo para que o artista consiga fazer a sua exposição.
a sua exposição da melhor forma possível, né? Você instituiu um espaço permanente de arte no gabinete da prefeita Elisa. Qual foi o objetivo? Sim. Esse é um projeto que eu já tenho em mente há muitos anos, né? Já tive algumas tentativas de implementação desse projeto. Porque eu sempre achei que a Fundação Cultural, eu sou um funcionário público desde a década no começo de 2000, concursado, né? Eu era antes ainda como voluntário, depois como temporário e aí depois como concursado. Então, eu sempre, na minha vivência dentro da prefeitura ou da Fundação Cultural, eu sempre achei que a fundação era um pouco a parte do que acontecia na prefeitura. Então, eu sempre tive essa vontade de colocar um projeto de arte dentro do gabinete para que a gente fizesse essa aproximação da Fundação Cultural com a prefeita, né? Com o prefeito ou a prefeita, né? Com o gabinete em si, para que eles também tenham a ideia ou vejam o resultado daquilo que a Fundação faz, né? Então, eu acho que a partir do momento que aquilo esteja mais próximo de você, você tem um entendimento maior dele. E você abre um espaço nobre, vamos dizer assim, porque a visitação do gabinete ela é uma agenda fechada, vamos dizer assim, porque ela funciona junto com a agenda da prefeita, né? Então, são as pessoas que fazem a reunião lá, são os convidados, é um lugar com visitação específica, né? Então, você consegue atingir um outro público. E você já tem ideia de que o propósito foi alcançado? Eu acho que o projeto todo, eu acho que já foi alcançado no sentido que eu consegui colocar o projeto em andamento. Eu acho que isso é uma grande vitória, uma grande conquista. Eu acho que o resultado disso talvez surja daqui 2 anos, 3 anos, entendeu? Eu acho que ele não é imediato, porque dentro do projeto a gente tem a divulgação de um vídeo. Primeiramente, o projeto ele é para artistas consagrados no sentido de que são artistas que já estão na história da arte da cidade. E quem que estreou lá? Quem estreou foi o Rei Júnior. O Rei Júnior, que foi o grande artista modernista da cidade, que pouco conhecido ainda. Que tem a ver aqui com Mada. Que tem a ver aqui com Mada. E que eu sempre tive uma admiração grande por ele, pela coragem dele, né? Na época dele, por ele ter saído daqui, rompido com o ciclo, por exemplo, da família que era toda voltada para a questão do agro, enfim, coisas nesse sentido, né? Que a cidade tem essa vocação. E ele conseguiu romper com isso, foi para o Rio de Janeiro e desenvolveu um trabalho de pintura, de crítica e tudo mais. Então eu sempre tive essa admiração por ele, eu acho que ele merece, ele tem que ser mais reconhecido na cidade principalmente. E aqui nós temos essa obra dele, não é, Paulo? Aqui nós temos a Santa Ceia, que ele pintou com 17 anos, era um menino, né? Ele não tinha saído da cidade ainda, mas ele já fez essa réplica da Santa Ceia. É um trabalho que você espanta pela qualidade do trabalho, e a juventude dele na época, né? Você conseguiu reunir muitas obras dele para levar para o gabinete? Conseguimos. A gente conseguiu um pouco do que é o acervo do Mada, né? E um pouco de acervos particulares, de pessoas que têm obras dele. A obra dele é um pouco difícil de você reunir, porque como ele dividiu a vida dele entre escrever livros, falar de outros artistas, fazer críticas de exposição, né, e dar aula e pintar. Então a obra dele, a pintura dele meio que ficou sem mercado, vamos dizer assim. O mercado é assim, quando as coisas vão sendo inseridas nos museus, nas galerias e tudo mais. Então ele vai tendo uma discussão de mercado, então essa obra vai girando e vai aparecendo. Ele não teve isso. Ele muito pouco, eu acho muito pouco. Você é um estudioso do Rei Júnior, não é? À medida do possível, eu pesquisei muito sobre ele, fiz algumas viagens fora para ver, fora de Uberaba, para saber por onde ele passou, como que foi a vida dele, o que ele fez. Porque existe um projeto particular meu de um mestrado, vamos dizer assim, sobre a obra dele, que eu ainda não consegui colocar por falta de tempo, enfim, por dificuldades teóricas também, mas existe esse projeto. Então eu li muito sobre ele, escrevi algumas coisas sobre ele, então é um artista que eu gosto muito, por isso eu comecei com ele no projeto do gabinete. E não quem só que porque está eu gosto, agora? mas porque
Agora tá acabando de sair o Hélio, que foi a exposição que inaugurou na Fundação e teve solicitações para que ela fosse para lá, então a exposição foi parte da exposição que foi para lá, e agora entra Renato Frateschi, que é o maestro, né, e figura importante na cidade, da criação do Conservatório Renato Frateschi, que faz toda uma criação de artistas, músicos na cidade, né? Passa pelo Renato Frateschi, não só de artistas músicos, mas é uma coisa engraçada, interessante, que aconteceu recentemente. Uma exposição no Rio de Janeiro, na Gamboa, tinha uma obra de um artista em caixas de fósforo, e que o diretor do museu, Murilo Mendes, a pessoa que trabalha no museu Murilo Mendes, esteve na exposição no Rio, viu essa obra e lá está, aluna do professor Hélio de Siqueira no Conservatório Estadual Renato Frateschi. Aí ele ficou muito, assim, achou muito interessante e ligou para o Hélio, falou, Hélio, quem é essa pessoa, né, que teve, quer dizer, olha o Renato Frateschi e o Hélio interferindo na arte no Rio de Janeiro. Então, existe uma pessoa no Rio de Janeiro trabalhando com artes visuais que passou pelo Renato Frateschi e foi aluna do Hélio. Referência uberabense. Referência uberabense. Então, o espaço do gabinete também é para isso, para que você tenha esses artistas que contribuíram, né, e que contribuem ainda para a arte local e ser mostrado lá dentro. E ter um entendimento. Também é uma coisa importante que se fala do projeto Arte no Gabinete, que é a possibilidade de você, eu falo eu, no caso, que sou o curador do projeto, fazer conversas com os funcionários da prefeitura que circulam dentro do gabinete para falar para eles o que é um óleo sobre tela, o que é um chassi, que são coisas específicas da arte que às vezes a pessoa não sabe, né? E como ela não tem uma visitação, não tem uma pessoa específica para ficar lá explicando isso, então a ideia é que todos eles entendam, assim, meio que superficialmente, porque não dá para você fazer um entendimento profundo sobre isso, né, assim, de imediato, mas que saibam o que está sendo exposto ali, para que quando um prefeito de fora, que está numa reunião com a prefeita, aqui em Uberaba, queira saber algum detalhe da obra, tem as pessoas lá dentro, elas já estão informadas para isso. Então existe toda uma dinâmica desse projeto que está sendo implementado, né? Então, acaba sendo, então, uma parte didática também, educativa. Também. Educativa. E que isso vem dar resultado mais para frente. Eu espero que ele venha dar resultado mais para frente, né? Paulo, vamos falar agora da Concha Acústica, que também retomou todas as atividades nos finais de semanas. O que foi remodelado? No caso da Concha Acústica, que era um espaço dinâmico na cidade, que as pessoas já estavam acostumadas, vamos dizer assim, né, a ir lá ver os shows de música, ela teve um TAC, que é um termo de utilização do espaço pelo Ministério Público, que determina os decibéis, né, que pode ser atingido lá, enfim. E você sabe que um evento de música, ou qualquer evento, se você reúne muitas pessoas, só a conversa das pessoas já dá um decibéis alto, né? Então existem umas regras, né, e umas limitações na Concha Acústica para você fazer a utilização do espaço. Então você não pode colocar determinados instrumentos, né, porque eles ultrapassam. Isso foi por questões dos moradores em volta, né, que ali é uma área residencial também. Então existe todas umas normas técnicas a ser utilizadas. Então a Concha ela veio repaginada, revisemos a ideia do projeto e começamos a levar shows e música. Não limitamos ninguém a subir no palco, não é isso, mas assim a gente começou a trabalhar, por exemplo, um grupo que toca com guitarra, com bateria, não sei o quê, a gente pede, assim, eles vão se adaptando e fazendo um acústico, uma coisa mais leve, vamos dizer assim, em termos de sonoridade, assim, de decibéis, vamos dizer assim, para que a gente consiga apresentá-los no palco da Concha. E, além disso, a gente criou o Corredor Cultural, que é onde a gente está tentando implementar, porque isso não existia lá, que é as artes visuais, o artesanato, enfim. E tem outras propostas ainda que vão ser rediscutidas agora, porque foi o primeiro ano, né, da Concha. Agora a gente vai rediscutindo todo o projeto do Corredor Cultural, que é a parte de baixo,
para ter lançamentos de livros, ter as outras áreas também funcionando ali no domingo, né? Então é uma repaginação do projeto para que a gente consiga atender a esse TAC, não pague multa diária, porque existe uma multa, se você passar esses decibéis, a fundação ela vai arcando com multas diárias ali, que não são baixas, para que a gente consiga cumprir esse TAC e consiga continuar mostrando os artistas, não só os músicos, mas o teatro no palco, mostrar uma palestra, que agora a gente está programando o lançamento de livros lá, que o autor ele tem 15 minutos no palco para conversar com a plateia sobre o livro, e depois faz o autógrafo lá embaixo no corredor. Então existe todo um pensamento em torno da Concha para que a gente consiga atender todas as áreas e consiga seguir dentro das normas técnicas que foram ditadas pelo Ministério Público para que a gente faça a utilização da melhor forma possível do espaço. É um grande projeto, né, da Fundação, e que a gente vai tentando melhorar à medida que vai passando o tempo, que a gente vai trabalhando com isso, a gente vai tentando melhorar. É uma prestação de serviço público, então é verba pública. Como que você avalia o retorno desse investimento para as pessoas? Como que elas estão recebendo isso? Eu acho que está sendo bem recebido o projeto, sabe? É lógico que agora a gente não atinge um público de não sei quantas mil pessoas na Concha, também não pode, a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode ultrapassar uma medida de área lá no domingo. Então eu acho assim, mas existem as pessoas também, elas gostam de chegar lá, ouvir uma banda, um jazz, uma coisa acústica no palco, entendeu? São vários segmentos da música, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, não é só a música, né, Paulo? Tem o teatro lá também, né? Tem o teatro, tem o circo que a gente faz, vamos supor, a questão da prestação de conta, a gente trabalha com o Circo do Povo, então nós temos os oficineiros do Circo do Povo, nós temos a ECAL, que é uma escola de arte, então o resultado deles, da ECAL, por exemplo, do trabalho na ECAL, do trabalho no circo, a gente apresenta na Concha. Também é uma prestação de conta dessas questões todas que a Fundação gerencia, né? E traz visibilidade para o artista, você acha que é um momento bom? Eu acho que é um momento bom, né? Vamos supor, o menino que está aprendendo dentro da ECAL, aprendendo música dentro da ECAL, ele tem um espaço onde ele vai apresentar aquilo que ele está aprendendo. Então eu acho que você consegue mostrar o trabalho do professor, que normalmente são artistas da cidade que estão lecionando dentro da ECAL. Você mostra o trabalho do professor, o trabalho do aluno, o trabalho do ECAL. É meio que uma prestação de conta também disso tudo, né? Eu acho que a Concha ela é muito mais ampla hoje do que ela era, em termos de projeto, né? E agora, tem limitações? Lógico que a gente tem, mas a gente está cumprindo uma questão de lei, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar trabalhar arrumar uma forma de você trabalhar e não parar, né? Nós vamos retomar aqui um pouquinho para a Galeria de Arte da Fundação para falar sobre essa exposição que você já contou um pouquinho para a gente, que é a exposição de fotografia. Sim. Quem que é o fotógrafo? Que linguagem, que leitura que ele traz para ocupar esse espaço, né, que é grandioso aí? Então, o Léo Finotti é um fotógrafo, ele é de Uberlândia, ele também é da região, que isso é muito interessante, que a gente mostrou o Hélio inaugurando a galeria, que é daqui, e que é um artista que é reconhecido também fora, e agora traz o Léo, que também é da região, e que é um artista super reconhecido também fora. Esse ano a gente está completando, o Brasil está completando 100 anos da Semana de 22, que é a semana que inclusive o Rei Júnior era da época também, né? E, enfim, ele era do Rio de Janeiro, existe toda uma briga entre São Paulo e Rio, sempre existiu, sempre vai existir, mas enfim, a Semana de 22 era... Diga o que quiserem, mas ela se estabeleceu como um marco da arte moderna, né? uma revolução na arte no Brasil. Então a gente está completando 100 anos dessa semana, desse evento em São Paulo, desse acontecimento. E para a comemoração desses 100 anos, Uberaba não podia passar em branco, deixar isso passar, mesmo porque a gente tinha um artista modernista aqui na cidade, né? Que era o Rei Júnior. Então a gente programou a exposição do Léo Finotti, que o Léo, todo o trabalho de fotografia dele, que ele é um fotógrafo, ela é direcionada ela é construída, vamos dizer assim, pela ideia do modernismo. Então ele é um fotógrafo que tem o maior acervo sobre Brasília,
Ele tem o maior registro, os registros mais potentes, vamos dizer assim, de qualidade sobre a obra do Oscar Niemeyer. Então ele é um cara que trabalha o modernismo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele é arquiteto, né, Paulo? Ele é um arquiteto também. Então, a gente trouxe a exposição dele porque ele estava com uma exposição em Uberlândia e logo no começo do ano, quando eu fiquei sabendo que ele viria para Uberlândia, que ele ia estar em Uberlândia, eu tentei firmar uma parceria com ele, porque já que ele estava em Uberlândia, a gente conseguiu trazer ele para uma exposição dele aqui também, em Uberaba. Porque as exposições dele são umas montagens específicas, especiais, que não são baratas, vamos dizer assim. Que tipo de montagem? Essa, por exemplo, da Fundação, ele monta em cima de andaimes, são 2 mesas grandes, onde ele coloca as publicações dele sobre o modernismo, numa sequência X que ele estabelece, para que a pessoa tenha uma noção geral do trabalho de registro dele. E o registro dele, por exemplo, o livro dele não é simplesmente um livro publicado. Existe uma forma de produção do livro, tipo de papel, concepção de como você mostra a obra do arquiteto, a obra que ele está registrando. São edições, às vezes, específicas e limitadas. Existem folders diferenciados que viram livros de artista, né, vamos dizer assim, que não são livros normais. Então, a gente trouxe ele, a gente teve essa possibilidade de estar com ele agora em Uberaba, nessa mostra. Então, é um momento importante. Para ele foi importante, que ele sempre quis, ele depois me falou assim, eu sempre quis mostrar alguma coisa em Uberaba, que nunca teve em Uberaba, né? Apesar de ser da região. E para Uberaba, para nós da Fundação, foi super importante que a gente conseguiu cumprir essa ideia de fazer a homenagem à Semana de 22 com um grande fotógrafo do modernismo, um fotógrafo que foi convidado para estar no MoMA falando sobre Oscar Niemeyer, né? Então, não é qualquer coisa, não é qualquer um que consegue um Está em Uberaba, então está a grande oportunidade, né, para as pessoas irem visitar e conhecer, né? Isso, exato. Ela fica até dia 24 agora, né, numa montagem super especial. Ele faz grandes montagens no mundo, então uma ideia também era ele trabalhar no MADA, mas como o MADA estava fechado para reforma, para readaptação, para reabertura agora, né, que a gente vai fazer agora nesse mês, então não teve a possibilidade de ser no MADA. Mas eram as 2 possibilidades dele, a Fundação Cultural, a sede da Fundação na Galeria Raquel Machado e o MADA. A gente conseguiu cumprir com a sede da Fundação, que está lá uma grande exposição que eu convido a todos. Quem não viu ainda, dá uma passada por lá que vai até dia 24 agora. Paulo, a última pergunta deste programa que compõe essa série, né, de entrevistas com você. Quero saber os projetos dentro aí do seu cargo de diretor de arte da Fundação Cultural de Uberaba. Além desses que você já está tocando, porque eles são permanentes, exige bastante. Existe. Tem mais alguma coisa nessa mente criativa aí? Tem muita coisa, Marcela, só que a gente tem que ir com um pouco de calma também, porque eu sou muito aflito. Eu acho que eu já até falei para você, eu gosto de trabalhar muito. Eu trabalho muito. Então eu sou muito aflito, eu quero fazer as coisas, sabe? Eu quero ver as coisas acontecendo. Mas a gente tem que ter, principalmente dentro do espaço público, no serviço público, você tem que ter uma certa calma, porque existem várias regras que você tem que seguir, enfim. São coisas, você está lidando com o dinheiro público, então não é como você desenvolver dentro do seu ateliê. Então tem muitas coisas para a gente fazer. Uma delas, que eu espero o próximo ano conseguir implementar, é o ateliê de cerâmica no MADA, que é um núcleo de cerâmica, na verdade, no MADA. É uma criação de um ateliê onde vai ter o forno para queima de cerâmica e as oficinas, porque a Fundação ela precisa retomar as oficinas. Eu acho que as oficinas de arte, essas oficinas livres, esses cursos livres, workshop que a Fundação precisa voltar a realizar, eles são importantíssimos para a classe artística da cidade. Para que os artistas tenham um contato rápido com outro artista de fora, entendeu? Veja possibilidades diferentes de trabalhar a cerâmica, de trabalhar a pintura, de trabalhar o desenho. E o MADA é um museu que tem um jardim enorme, tem um espaço enorme em volta, tem muitas possibilidades de trabalho aqui no espaço do museu, e eu acho que o ateliê de cerâmica é o grande projeto para o ano que vem, esse núcleo de cerâmica, né? Dentro do MADA. Além de todos os outros, que é o calendário cultural o calendário da Fundação Cultural, ele é amplo, ele tem várias oficinas, vários eventos desde de janeiro
até dezembro. Nós temos também o Festival de Inverno de Peirópolis, que a gente vai dar uma repaginada nele, porque a gente entende que um festival não é só o palco e a música, o festival ele precisa ter as oficinas, precisa ter coisas que antecedem, debates, né? Conversas com o artista, uma conversa sobre a produção de arte, por exemplo, produção de exposição. São coisas técnicas que eu acho que um festival abarca isso, né? E deve mostrar isso. Então a gente retoma isso com 3 dias de festival. Então são projetos grandes, que demandam um trabalho muito árduo e com muita gente trabalhando, né? Que a gente precisa de mão de obra boa, qualificada, para que as coisas saiam da forma que você imagina. Então, são vários. Né? O Ateliê de Cerâmica é um grande projeto, é o Núcleo de Cerâmica. A repaginação do Festival de Inverno de Peirópolis é um outro grande projeto. Enfim, tem o Circo do Povo, que a gente está retomando agora, mas o ano que vem ele tem que vir com toda a força possível. Enfim, tem a galeria de arte que você movimenta, que você tem que movimentar. Tem a concha acústica, que vai ter uma repaginação novamente, porque o corredor cultural lá embaixo a gente tem coisas a ser repensadas e recalculadas, enfim. Eu acho que são grandes coisas, são muitos projetos, né? Que você tem que... Um prêmio literário, que é o que a gente quer implementar agora também para a questão dos escritores da cidade, que a gente tem excelentes escritores aqui, pessoas que têm sucesso internacionalmente e que aqui, às vezes, a população não conhece. Então, é muita coisa que a gente espera tentar cumprir pelo menos 10% daquilo que a gente imagina, porque a gente imagina o mundo, né? Com certeza vai cumprir bem mais. A gente tenta cumprir assim, o máximo possível. Parabéns, né? Sucesso, viu? Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que o artista precisa também desse espaço. Eu, como artista, estou agora, já estou há muito tempo, mas agora na frente da questão cultural da Fundação. Então, eu acho que essa é uma oportunidade boa para se falar sobre isso. E muito obrigado pelo espaço que você sempre me dá e pela credibilidade que você imprime no nosso trabalho também, tá bom? Muito obrigado. Então, a gente fica por aqui com esse programa, mas é só buscar lá no canal YouTube que você vai ver outras entrevistas com o artista Paulo Miranda. Tem várias, uma série que nós gravamos. Muito obrigada por sua companhia e até breve.